Hellsing é uma série de mangá escrita e ilustrada por Kouta Hirano, que foi publicado entre 1997 até 2008, com 10 volumes ao todo. Representa uma história que mistura ação com terror, trazendo um dos personagens mais marcantes do gênero, o Alucard, que com o sucesso do mangá acabou gerando 2 séries em anime. A primeira lançada em 2001, com 3 episódios, chamada apenas de Hellsing, e a segunda de 2006, chamada Hellsing Ultimate, com 10 episódios, em que nesse vídeo eu irei falar apenas no de 2001, se ele der certo eu trago depois o de 2006. Com os dois tendo suas diferenças, o de 2001 não segue de forma fiel o mangá, porque ainda estava sendo lançado durante a transmissão. Por causa disso, tiveram que criar uma história diferente para ter um final. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem o botão hypar, apertando ele, o vídeo ganha pontos e com mais pontos, ele é recomendado para mais pessoas, ok? Esse vídeo é a primeira vez que eu falo de um anime bem longo, com mais episódios, então eu tive que resumir ele de uma forma bem mais básica. Espero que fique compreensível. Agora, sem mais enrolação, vamos prosseguir. Em que Hellsing conta a história de uma organização secreta chamada Hellsing, que foi criada pelo Van Helsing, o famoso professor especialista em vampiros que enfrentou o maior de todos, o Conde Drácula, em que após a sua derrota, criou essa organização para caçar vampiros e mortos-vivos, treinando pessoas capazes de enfrentar os seres das trevas. E o Van Helsing passou essa herança para cada geração da sua família, e tendo a ajuda do próprio Drácula, que derrotado, decidiu se unir à família Helsing, matando vampiros e mudando seu nome para Alucard, Drácula de trás para frente. E passados algumas gerações, chegamos na mais nova, onde conhecemos a íntegra Hellsing, que foi criada por seu pai desde cedo para suceder o negócio da família. Mas quando ele morre, o seu tio tentou pegar sua herança para se tornar o novo líder da organização, e junto com capangas foi atrás dela para matá-la, mas a íntegra encontrou uma sala que nunca tinha visto através da informação que seu pai deu antes de morrer, e ali dentro encontra o Alucard, acorrentado. E quando seu tio aparece e atira nela, a deixando ferida, o sangue cai perto do Alucard, despertando ele, que se solta e ataca o seu tio e os seus capangas. E ao confrontá-la, ela consegue arrumar coragem, vencendo o medo, e assim o Alucard se torna a sua arma, e a íntegra o seu novo mestre. E anos mais tarde, a íntegra, agora a líder da organização, com uma personalidade bem mais séria, se portando como um homem para ter respeito dos outros membros da organização, continua utilizando o Alucard para cumprir a missão de exterminar todo vampiro que encontre pelo caminho, junto também dos ghouls, os mortos-vivos, que são controlados pelos vampiros, o que aqui mostra que nem todo mundo se torna um vampiro padrão. A grande maioria se torna ghoul se for atacado. O Alucard sempre aparece com seu visual icônico, um terno preto envolto por um sobretudo vermelho, um chapéu fedora vermelho e óculos amarelos, com sua arma favorita sendo a Kazoo, uma pistola semiautomática que pesa mais de 6 kg e por isso um humano normal não conseguiria mexer nela, sendo perfeita para ele. E mais pra frente ele ganha uma nova arma chamada Jackal, que é ainda mais poderosa, com sua personalidade sendo de anti-herói, mas às vezes chega perto de vilão, tendo um humor bem sarcástico, adorando humilhar seus inimigos. E além das suas armas, ele consegue ser bem rápido e forte, bem resistente a ferimentos e uma regeneração bem rápida. E tendo outros poderes sobrenaturais que ele deixa restringido através de um símbolo na sua luva que é da família Helsing, em que ele pode tirar as restrições durante o combate, mas as últimas restrições só pode com autorização da íntegra. E o resto da trama é bem episódica, mostrando uma missão após outra, e só depois eles vão criando um conflito principal, em que começa com Alucard atrás de um padre que virou vampiro e está transformando muitas pessoas em ghouls. E nesse confronto, alguns policiais se envolvem e também são transformados, sobrando apenas um, a Ceras Victoria, que acaba sendo pega pelo padre
E o Alucard chega ali, matando os ghouls, e tenta matar o padre, mas ele coloca a Ceres como escudo. E o Alucard faz uma proposta se ela quer se tornar uma vampira. E a Ceres concorda. Então ele atira nela com a bala atravessando e atingindo o padre, que é destruído. E o Alucard transforma ela, dizendo que não há mais volta. Foi a sua escolha, se tornando o seu mestre e indo trabalhar para Hellsing como o mais novo membro do esquadrão. Que no começo ela demora para se adaptar, principalmente a sua sede de sangue, não querendo se alimentar e sendo criticada pelo Alucard. Se não beber, só ficará fraca e não conseguirá cumprir nenhuma missão. E após tanto resistir, ela se entrega ao seu lado vampiro, se alimentando e usando seus dons para eliminar os alvos. Sendo agora uma vampira, pode carregar armamentos pesados sem dificuldade, não precisa de uma mira na arma, conseguindo enxergar de longe. E dessa forma, ela e o Alucard vão resolvendo os casos que aparecem, até vir o principal da história, onde descobrem em um cadáver de um jovem universitário um microchip que é capaz de transformar as pessoas em vampiros sintéticos, dessa forma podendo os vampiros padrão aumentar de número. E para piorar, o corpo encontrado com microchip era de um estrangeiro italiano e assim o Vaticano envia membros do grupo que é rival da Hellsing, chamada Organização Iscariotes, para ajudar no caso. Mas os dois grupos se detestam, em que os Iscariotes são católicos fanáticos e a Hellsing são protestantes. Algo engraçado é que os católicos aqui são fanáticos e usarem o nome do maior traidor da cultura cristã para o seu grupo, do Iscariotes. E assim aparece o membro mais perigoso do Iscariotes, o Padre Anderson, um cara fanático ao extremo e bem psicopata, que não se importa de matar humanos normais para assim fazer o trabalho de Deus segundo ele, além de não ser um humano normal, tendo seu corpo modificado com mais agilidade e força, sendo inimigo à altura para o Alucard, em que mata alguns membros da Hellsing e tenta matar a Victoria e o Alucard, levando a um confronto extremo, que aqui aparece em apenas 2 episódios, diferente da segunda versão, que tem mais destaque, em que após algumas lutas contra o Alucard, ele corta sua cabeça, mas aí ele vê o quanto o vampiro é poderoso, soltando suas restrições, consegue cortar os braços do Anderson, e vai embora e não aparece mais. E voltando para a trama dos microchips, eles encontram um culto que está criando vampiros e ghouls, liderados por 2 irmãos vampiros, Luke e Jan Valentine, cuja missão é invadir a sede da Hellsing, o que dá certo, invadindo o lugar com a legião de ghouls e transformando outros pelo caminho, com o intuito de matar a íntegra e os membros do conselho, cabendo ao Alucard e a Ceres proteger todos, com o Alucard encontrando o Luke bastante animado para ver do que é capaz, e a Ceres tem que enfrentar o Jan com os ghouls, tendo a ajuda do mordomo e braço direito da íntegra, o Walter, que também já foi caçador e mostra que ainda está em forma, usando fios para fazer todos em pedaços. E o Alucard, enfrentando o Luke, decide mostrar o seu poder, liberando uma das restrições, e o Luke, que estava confiante, ao ver o poder do Alucard, começa a se borrar todo, e não dá outra, é destruído. E a Ceres e o Walter conseguem deter os ghouls, mas o Jan consegue chegar perto da íntegra, que não gosta de ficar só sentada, e pega uma arma e atira nele. E vendo que o plano não deu certo, ele decide se matar, e assim a íntegra e a organização é salva. Mas acabaram perdendo muitos soldados no processo. Começam a recrutar mais pessoas com a ajuda da Victoria no treinamento, e é descoberto que o grupo por trás dos microchips são nazistas. Em que nessa versão isso é bem sutil, você só percebe ao ver a forma que o microchip tem, que lembra uma suástica. No Ultimate isso é bem mais explícito, e essa organização acaba enviando uma vampira para atacar a íntegra, que é a Carmilla, uma vampira lésbica cujo livro saiu bem antes do Drácula, hipnotizando ela, fazendo-se passar por sua irmã e morde seu pescoço, mas ela também é destruída, já que essa cena só foi feita para mostrar que a íntegra também tem peito, e a íntegra faz algo que todo mundo faria, corta o próprio pescoço para tirar o sangue infectado e quase morre no processo, mas sobrevive. E o Alucard encontra outro vampiro ancestral que está por trás dessa organização nazista, chamada apenas de Incógnito,
que parece que saiu de Dragon Ball, sendo um vampiro que consegue resistir bem mais aos ataques do Alucard, descobrindo que está fazendo isso a mando dos seus mestres humanos. E ele atrai o esquadrão da Hellsing para a Torre de Londres, que na verdade é uma armadilha, criando novos tipos de vampiros e fazendo a Hellsing ser acusada de terrorismo. O Alucard e as Seras conseguem matar as criaturas e começa a batalha final contra o Incógnito, mas ele se mostra ser bem resistente, consegue destruir o Alucard e deixa as Seras gravemente ferida, e consegue pegar a íntegra fazendo um ritual com ela, usando seu sangue para invocar o Deus Sete, usando assim o seu poder. Mas o Alucard consegue se recuperar usando o sangue dos soldados mortos, e a íntegra autoriza ele a liberar o seu poder de restrição 1. Está de volta para a luta. E mesmo com o poder do Sete, o Incógnito não consegue deter o Alucard, estando bem mais poderoso. E o Alucard consegue matá-lo o empalando. Uma boa referência, já que o Drácula, antes de tudo, era o Vlad o Empalador. Então é a volta aos velhos tempos. E terminado o confronto, a Sera se recupera e a Hellsing limpa o seu nome da acusação de terrorismo. E a íntegra vai ver o Alucard, com ele perguntando se ela aceita a sua proposta, porque durante o anime ele sempre perguntou se ela queria que ele transformasse ela em uma vampira. Mas termina sem ela dar uma resposta. Então, Hellsing de 2001, achei um anime bom, não é perfeito por causa dessas mudanças do mangá que deixaram a trama confusa e algumas coisas em aberto sem solução, e o vilão final, o Incógnito, não gostei muito, parecendo o primo do Freeza. O Padre Anderson funciona mais como vilão do que ele, mas tirando isso, não tenho do que reclamar. A animação é bonita e detalhada, no estilo dos anos 2000, uma boa abertura, com a trilha sonora que encaixa na atmosfera sombria do anime. O Alucard é um personagem excelente, muito carismático, com uma dublagem que é ótima, tanto na versão japonesa quanto a brasileira. As personagens femininas, como as Seras e a íntegra, também funcionam, não sendo apenas figurantes sem propósito e uma boa dose de violência. E dessa forma, os pontos positivos ganham dos negativos, e dou a ele a nota 8. Para quem se interessou em assistir, o anime está completo aqui no YouTube, inclusive dublado. Então é isso, espero que tenham gostado, deixe nos comentários se já assistiram Hellsing de 2001 e o que acham dele. Até o próximo vídeo e tchau!